Olá pessoal do terceiro ano, tudo bem? Vamos aqui para mais uma aula 4, na semana a quarta, né? Bem, vamos falar hoje sobre globalização em blocos econômicos. Essa temática já foi trabalhada anteriormente, então essa aula vamos usar como se fosse uma revisão, né? Onde podemos, de certa forma, ali assim, revisar os conteúdos abordados em aulas anteriores aí, tá certo? Bem, falando mais uma vez sobre globalização, né? Por definição, a globalização é entendida como o processo de integração global das sociedades, correspondendo ao período de maior avanço e expansão do sistema capitalista, né? Mesmo que de maneira desigual e por vezes contraditória, todas as partes do mundo encontram-se conectadas com um grande fluxo de informações, capitais, bens e valores culturais, né? Tal panorama influencia, sem dúvida, a forma como o ser humano interage e gera impacto sobre o meio natural, né? Nós falamos sobre isso aí também, é importante. O que são blocos, né? Falarem aqui mais uma vez sobre os blocos econômicos, né? Bloco econômico é uma união de países com interesses mútuos, né? De crescimento econômico e em alguns casos se estende também à integração social. Tem como uma das ideias principais garantir uma maior integração entre países e trazer facilitação do comércio. Os blocos econômicos começam a surgir no final da década de 40, né, após a Segunda Guerra Mundial. Lembrando que a Segunda Guerra Mundial teve seu início em 1939 e término em 1945. Nesse período, a Europa estava totalmente devastada, né? Lembrando que lá foi o palco da guerra, né? Onde ocorreu o maior número de conflitos e envolveu todos os países lá, né? Ela estava arrasada, né? E também fortemente influenciada pelo mercado norte-americano, que estava em processo de crescimento econômico e, portanto, poderia ameaçar as economias europeias. Primeiro bloco, né, onde como salvação para a recuperação desses países seriam eles se juntar, né? Eles se juntaram, né? De certa forma, e em 1944 e foi criada a Benelux, né? Foi um dos primeiros blocos econômicos da história aí, né? E posteriormente se tornou União Europeia, né, no Benelux. Inicialmente ele foi formado por Bélgica, Holanda e Luxemburgo, por isso tem as iniciais de cada país, né? Esse né seria de Nederland, né? Seria a Holanda em inglês, né? Seu objetivo era ajudar os países membros a se recuperarem da guerra. Depois teve a Guerra Fria também, né? Onde outros blocos foram criados, né? Onde de certa forma tinha os blocos capitalistas e os socialistas. Temos aqui mais uma vez a classificação dos blocos, né? Para facilitar aquele nosso entendimento básico ali, né? São definidos em 4 estágios ou tipos de bloco. Temos a área de livre comércio, né? O primeiro seria a determinação de uma área de livre comércio, que significa que produtos produzidos por um país podem entrar em outros países, né? Sem contar com a isenção de taxas ou qualquer burocracias tradicionais entre os mesmos. Temos a união aduaneira, né? Na segunda fase ali, de interesses mais amplos. A União Aduaneira apresenta a implementação de condutas de comércio, além de regras para comércio com países que não fazem parte dessa união. O mercado comum, né, é a criação do mercado comum, que implica numa integração maior entre as economias e regras de comércio interno e externos, além de englobar a passagem de mercadorias, pessoas e capitais entre os países de forma livre. E por último temos a União Econômica e Monetária, né? O estágio máximo de ligação desses blocos aí, né? É o da União Econômica e Monetária,
que é um mercado comunitário, mas com o diferencial de ter uma moeda comum em circulação nos países que compõem o grupo. Um exemplo ali assim, a União Europeia, né? Temos a chamada zona do euro ali, né? Esses estágios são baseados nas fases ou categorias vividas pelos blocos, mas há uma ordem obrigatória para a sua classificação, para a sua criação. O bloco que seguiu todos os passos citados foi a União Europeia, né? Ela, passo a passo, ela acabou se formando. Né? Eu até antecipei essa fala aí, né? Mas outros já foram formados e não seguiram necessariamente essa ordem, né? Podem ser criados de acordo com a ideologia de cada país. O Mercosul, por exemplo, é classificado como União Aduaneira, né? Já a União Europeia já atingiu o nível de União Econômica e Monetária. Aliás, esses passos são baseados na formação desse bloco, desde o início. Também os Estados Unidos idealizou por muito tempo, né, a criação da uma área de livre comércio aqui, né, chamada ALCA, né, mas nunca saiu do papel, onde ele criaria uma área de livre comércio, né, como na União Europeia, onde de certa forma todos os países também deveriam adotar a mesma moeda. Porém, ocorreria também o livre comércio entre os países aqui. Seria muito interessante do ponto de vista econômico. Mas, tendo em vista a liderança que o Brasil e a Argentina exercem no Mercosul, acabou sendo, de certa forma, descartada essa hipótese aí, dessa área de livre comércio. Principais blocos econômicos, falando mais uma vez aí, né? A União Europeia, que é o bloco formado por 28 países, né? Esse é o bloco realmente que influencia todas as partes do mundo, né? Não só pelo número de países membros, mas pela solidez que se tornou, né? Ele surgiu pela necessidade dos países se unirem, já falei sobre isso aí, né? No pós-Segunda Guerra Mundial. Ele contém economias fortes que conseguiram resistir às diversas crises econômicas mundiais. Sua moeda comum é o euro, né? Mas existem aqueles que não aderiram a essa moeda, né? Tem sua própria moeda, né? Porém, também tem alguns países que, de certa forma, não fazem parte da União Europeia e utilizam o euro também como moeda. Ainda que a Grécia, a Espanha e outros países tenham passado por sérias dificuldades, o fato de estarem inclusos na União Europeia os deu proteção, inclusive apoio financeiro quando foi preciso. Bem, vamos falar também sobre a Comunidade de Estados Independentes, né? A chamada CEI, né? Ainda na Europa, foi criada em 1991. Ela é formada pelos países de Armênia, Cazaquistão, Belarus, Federação Russa, Moldávia, Quirguistão, Tajiquistão, Ucrânia, Uzbequistão, Azerbaijão e Turcomenistão. Esse Turcomenistão está grifado porque ele é um membro associado. O Mercosul, né, é um bloco que foi criado em 92, formado pelo Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai, né? Esses foram os países fundadores. A Venezuela entrou no grupo em 2012, né? Ainda existe outro processo de adesão e de associados, mas a Venezuela conseguiu entrar, não como membro fundador, que seriam esses 4 países, Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai. O objetivo do Mercosul é trazer uma integração política, econômica e social entre os países participantes, auxiliar no aumento da qualidade de vida e fortalecer o vínculo entre os cidadãos do bloco. Temos o NAFTA, né? Esse NAFTA aí é o Bloco Econômico da América do Norte, né? É um tratado de livre comércio entre os Estados Unidos, México e Canadá. Porém, não, entre os Estados Unidos e o Canadá tem uma maior facilidade, né? Principalmente essa área de livre comércio de pessoas, né? Principalmente, não só de negócios.
Temos aquele muro da vergonha que tem no México, né? Onde de certa forma separa uma nação da outra ali, onde os Estados Unidos de certa forma não quer mexicanos em seu território, por isso implantou bastante maquiladoras, né? Aquelas indústrias para manter os mexicanos no seu país de origem, né? O principal objetivo do bloco é manter políticas comuns com relações a barreiras alfandegárias, leis financeiras, padrões e acesso aos mercados dos países membros. A APEC, né, seria a Cooperação Econômica da Ásia do Pacífico, fundada em 1989 na Austrália, cujo principal objetivo é a criação de uma área de livre comércio entre os países membros, né, e Hong Kong. Os integrantes da APEC: Austrália, Brunei, Canadá, Chile, China, Indonésia, Japão, Coreia do Sul, Malásia, México, Nova Zelândia, Papua Nova Guiné, Peru, Filipinas, Rússia, Singapura, Tailândia, Vietnã e Estados Unidos, além de Taiwan, né, Formosa e Hong Kong, como Taiwan é chamado. Bem, pessoal, essa atividade aí, nós já havíamos falado um pouco desses blocos aí, né? Simplesmente foi uma aula mais revisional que para agregar um pouco mais de conhecimento aí sobre a matéria. Lembrando que tem um tempo básico ali assim para essa aula, aí por isso às vezes eu tenho que acelerar um pouco mais, né? Mas foi um prazer aí estar com vocês aí. Até a próxima, façam as atividades aí. Um abraço.